Tem noites em que o travesseiro se torna o único confidente, e enquanto todos dormem, o coração de uma mãe ou de um pai pulsa mais forte, não por si, mas por alguém que carrega o seu sangue. Um filho. Talvez ele ainda seja pequeno, e você ora pedindo a Deus que guarde cada etapa do crescimento. Ou talvez ele já tenha crescido, e agora você dobra os joelhos não mais pedindo saúde, mas clamorosamente suplicando por livramento, direção, conversão. Independente da situação, uma coisa é certa: ninguém ora com mais profundidade do que um pai ou uma mãe que está em guerra espiritual pelos filhos. Você não chegou até aqui por acaso. Essa mensagem foi preparada com carinho, com base na palavra de Deus, para fortalecer o seu espírito, te ensinar a interceder com sabedoria e te lembrar de algo essencial. Deus ouve cada oração feita com fé. Por isso, fique aqui comigo até o final deste vídeo para entender com profundidade sobre a oração pelos filhos e descobrir como fazer isso. E se você deseja que mais pessoas sejam alcançadas por mensagens como esta, curta o vídeo, se inscreva no canal e escreva aqui nos comentários o nome do seu filho ou filha. Vamos orar juntos. A Bíblia está repleta de exemplos de pais e mães que oraram por seus filhos, e quando oraram, os céus se moveram. Lembra de Ana? Aquela mulher estéril, humilhada, que um dia entrou no templo em Siló e derramou a alma diante do Senhor? Ela não apenas orou, ela fez um voto com Deus. Disse: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, eu darei o filho que me deres ao Senhor, por todos os dias da sua vida. 1 Samuel 1:11. E Deus ouviu. Samuel nasceu e cresceu diante do Senhor, tornando-se um dos maiores profetas da história de Israel. Diante disso, conseguimos perceber que as orações das mães movem o céu. Jó também é um exemplo poderoso. A Bíblia diz que ele santificava seus filhos e oferecia holocaustos por eles continuamente, pois pensava: talvez tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Jó 1:5. Veja, Jó orava preventivamente, não esperava a tempestade chegar. Ele intercedia com antecedência, guardando seus filhos através da oração. Isso nos ensina algo importante: orar pelos filhos não é um ato ocasional, é um estilo de vida. Se tem algo que precisamos entender, é que o mundo em que vivemos está cheio de setas espirituais, ideologias, influências, vícios, distrações, distorções da verdade. Então, se você é pai ou mãe, o seu clamor é mais do que um pedido. É uma blindagem. Efésios 6 nos ensina a usar a armadura de Deus. E embora ela seja apresentada individualmente, o princípio se aplica à intercessão. Você pode levantar o escudo da fé sobre a vida dos seus filhos. Pode declarar a palavra como espada. Pode colocar o capacete da salvação sobre a mente deles, mesmo que ainda não tenham entregado a vida a Cristo. Não é mágica, é fé. E a fé ativa promessas. Lembra da mulher Ciro-fenícia? A filha dela estava possessa por um espírito maligno, mas aquela mãe, uma estrangeira, se lançou aos pés de Jesus e com insistência, com fé, com humildade disse: Senhor, ajuda-me. Mateus 15:25. Diante disso, Jesus disse que ela tinha grande fé e sua filha foi liberta, mesmo sem estar ali fisicamente. Isso é o poder da oração de um pai ou de uma mãe. Alcança lugares que os pés dos filhos não podem voltar e liberta corações que estão aprisionados em silêncio. Muitos pais se sentem culpados por acharem que não fizeram o suficiente. Acham que falharam porque o filho não está no caminho certo, porque se envolveu com más amizades, porque rejeitou a fé que foi ensinada desde pequeno. Mas quero te lembrar de algo essencial: o livre-arbítrio é parte do plano de Deus. Você não é responsável pelas escolhas que seu filho faz agora, mas você pode sim influenciar o destino dele com algo muito mais poderoso do que conselhos: a intercessão. Orar é tocar o invisível, é plantar sementes que talvez você nunca veja brotar com seus olhos,
mas que no tempo certo darão fruto. Tem orações que parecem esquecidas, mas no céu, toda oração feita com fé permanece diante do trono de Deus. Apocalipse 5:8 descreve isso de forma poética e profunda. E vieram os 24 anciãos, tendo cada um uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Você consegue imaginar isso? Cada oração sua, até aquela feita em lágrimas, sem palavras, é guardada diante de Deus como incenso. Elas não se perdem, elas não são ignoradas, elas são ouvidas. E quando você ora pelos seus filhos, você está se posicionando como alguém que permanece entre o céu e a terra, clamando por misericórdia, por salvação, por restauração. Essa é a postura de um intercessor. E poucos intercessores são mais fervorosos do que pais que amam. Quantas mães já oraram noites inteiras sem saber onde o filho estava? Quantos pais se trancaram no banheiro para chorar em silêncio, pedindo apenas uma resposta, um sinal, uma mudança? Deus vê tudo isso e a palavra dele nos garante, em Isaías 49:25. Porque eu contenderei com os que contendem contigo e salvarei os teus filhos. Essa é uma promessa, não uma sugestão, não uma possibilidade, é uma palavra firme do Senhor. Existe algo que muitos pais e mães não compreendem completamente. Deus concedeu a você, como pai ou mãe, uma autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos. E isso não é algo simbólico, é real, é poderoso. Na Bíblia, vemos que o papel dos pais ia muito além do cuidado físico. Eles eram os responsáveis por abençoar, ensinar, corrigir e principalmente consagrar seus filhos ao Senhor. Em Deuteronômio 6:6-7, o próprio Deus orienta: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. Isso não é um conselho, é uma ordem. Ou seja, o lar é o primeiro altar e os pais são os primeiros sacerdotes. Não são os professores, nem os pastores, nem a internet. É no coração de um pai e de uma mãe que nasce a primeira semente da fé. É por isso que a oração de um pai ou de uma mãe tem um peso tão especial diante de Deus. Quando você ora, você não está apenas falando com Deus. Você está exercendo sua autoridade de cobertura espiritual. Você já reparou como os patriarcas abençoavam seus filhos? Jacó, por exemplo, reuniu todos os seus filhos antes de morrer, e sobre cada um deles declarou palavras que se cumpririam nas gerações futuras. Gênesis 49 é uma aula sobre como a autoridade espiritual de um pai pode marcar o destino de uma casa. E veja, não era uma oração qualquer, era profética. Porque um pai que caminha com Deus tem acesso ao coração dele, e quando abre a boca, declara destino, gera bênção, desfaz maldições. Talvez hoje você olhe para o seu filho e só veja rebeldia, distância e frieza espiritual. Mas Deus está dizendo: continue orando porque a sua fé tem poder. Continue declarando, porque as palavras que saem da sua boca, quando alinhadas com a palavra de Deus, criam caminhos de volta e honra a Deus. Seu filho pode até tentar fugir da presença de Deus, mas ele jamais escapará da oração de uma mãe que crê. Jamais conseguirá se esconder da fé silenciosa de um pai que não desiste. O que você declara hoje com fé se tornará realidade amanhã conforme a vontade de Deus. Bom, já entendemos que orar pelos filhos é essencial, mas não podemos esquecer que a oração, por si só, não substitui o testemunho de vida dentro de casa. É impossível ensinar o caminho se não andamos por ele. É incoerente pedir a Deus que toque o coração dos filhos, se nós mesmos não permitimos que ele transforme o nosso primeiro. A Bíblia é clara: a fé verdadeira é passada, mas também é vivida. E nada ensina mais a um filho do que o exemplo de quem a criou. Em 2 Timóteo 1:5, o apóstolo Paulo elogia a fé de Timóteo, dizendo: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Percebe? A fé de Timóteo não surgiu do nada. Ela veio da avó, passou pela mãe e alcançou o coração dele. Foi uma fé transmitida por testemunho.
Uma fé que não era só dita, era vivida. Quantos pais querem que os filhos amem a Deus, mas não leem a Bíblia com eles? Quantas mães pedem a Deus que seus filhos sejam obedientes, mas não praticam o perdão dentro de casa? O filho observa tudo, o jovem sente o ambiente espiritual do lar, e o que mais marca não são as palavras ditas no culto, mas as atitudes do dia a dia. Como você reage diante de um problema? Como você fala com seu cônjuge? Como você lida com a raiva? Tudo isso ensina, tudo isso molda. O seu filho pode até rejeitar seus conselhos hoje, mas ele nunca vai esquecer do que você foi. É por isso que a oração precisa caminhar com o exemplo. Não, é sobre perfeição, é sobre coerência, é sobre mostrar arrependimento quando erra, sobre pedir perdão quando fala demais, sobre ser humilde para dizer: filho, me perdoa. Hoje eu errei, mas eu continuo aprendendo com Jesus. Essa honestidade constrói pontes. Essa sinceridade aproxima os corações. E quando a oração é acompanhada de atitudes verdadeiras, ela ganha força. Ela deixa de ser só um pedido e se torna uma vida intercessora. Saiba, Deus não está procurando pais perfeitos. Ele está procurando corações sinceros, e filhos que veem isso crescem com raízes firmes na fé. Agora que entendemos o poder da oração, a autoridade espiritual dos pais e a importância do exemplo, vem a pergunta que mora no coração de muitos. Mas como de fato eu devo orar pelos meus filhos? A primeira coisa que precisa ficar clara é: não existem palavras mágicas. A oração eficaz não está na forma rebuscada do que se diz, mas sim na fé e na sinceridade com que se fala. Jesus disse em Mateus 6,6: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Oração pelos filhos começa no secreto, no íntimo, no lugar, onde não tem plateia nem performance. Só você onde Deus. E o que se diz nesse lugar? Ore com fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11,6. Mesmo que seu filho esteja distante, perdido, rebelde, ore crendo que o Senhor pode transformá-lo. Deus não depende da situação ser favorável. Ele age mesmo no caos. A fé não ignora a realidade, mas ela escolhe crer acima dela. Ore também com a palavra. A Bíblia é sua arma. Declare promessas sobre a vida dos seus filhos. Exemplo, Provérbios 22:6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Isaías 54:13 diz também: Todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de teus filhos. Use essas promessas. Chame seus filhos pelo nome e declare: Senhor, eu consagro o Gabriel, o Lucas, a Ana. Eu entrego a ti. Ele é tua herança. Guia seus passos, protege sua mente, forma o caráter deles segundo o teu coração e cumpra a tua vontade na vida de cada um deles. Lembre-se também de orar com constância. Não ore apenas quando algo ruim acontecer. Faça da oração um hábito diário. Enquanto o filho dorme, ore por ele. Antes dele sair de casa, ore. Antes de um desafio importante, cubra ele espiritualmente. A constância forma raízes, e raízes profundas resistem às tempestades. Talvez, enquanto você ouvia tudo isso, tenha sentido o coração apertado. Talvez lembrou de momentos em que tentou acertar e falhou, ou de noites em que chorou por um filho que parecia cada vez mais distante de Deus. Mas ouça com atenção: Deus nunca desiste dos seus filhos, e Ele não despreza o clamor de um pai ou de uma mãe que ora com fé. Mesmo quando você não vê mudança, mesmo quando tudo parece igual, saiba, cada oração está sendo ouvida, cada lágrima está sendo colhida, cada palavra lançada com fé está germinando onde os olhos não alcançam, e a vontade de Deus está sendo feita, seja qual for ela. Então descanse. O Espírito Santo está visitando lares agora mesmo. Está alcançando filhos que pareciam perdidos. Está quebrando correntes invisíveis. Está restaurando vínculos que o mundo tentou romper.
Você pode não ver ainda, mas a mão de Deus está agindo. Continue orando, continue crendo, continue sendo um exemplo. E confie. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Filipenses 1:6. Antes de irmos, eu quero te convidar a fazer algo muito especial. Comente aqui o nome do seu filho ou filha. Nós vamos orar juntos pela vida deles. Se inscreva no canal Jesus Diário para continuar recebendo palavras como essa. Curta este vídeo. Isso ajuda o YouTube a levá-lo a mais famílias que precisam dessa mensagem. E compartilhe com outros pais, mães, avós, pessoas que amam alguém e desejam ver essa pessoa nos caminhos de Deus. Você não está sozinho. Essa jornada é espiritual, mas o céu está do seu lado. E aqui no Jesus Diário nós estamos com você também. Que o Senhor te fortaleça, que guarde os teus filhos e que a bênção de Deus cubra a tua casa. Em nome de Jesus. Amém.